E o pessoal ouve muito rádio. O É, rádio é a fonte primária ali de informação, é. né? Ainda é muito forte, cara. A pandemia mostrou bastante isso também, sabe, pro rádio no Brasil. O rádio no Brasil teve alguns problemas, assim. Se eu fosse tecer uma crítica, Sim, seria o sim. vínculo político, sabe? Ah, Que sim, sim. trouxe bastante problema pro rádio no Brasil. Sim, Muitas rádios, os proprietários são vinculados a algum tipo de política sim. e isso atrapalha um pouco o jogo ali, como veículo, né, de comunicação social, e tal. Certo. Mas, aí atrapalha em diversos sentidos, até lá na ponta. Então tem rádio de cidade pequena que não tem muito dinheiro, paga pouco, aí não é o tão profissional que vai fazer rádio, é um amigo lá, um cara aqui, o conhecido ali, o cara entra no rádio, tal. Em outros lugares não é assim, como nos americanos, que nem você falou. Eh, e o hábito do americano é muito diferente também do brasileiro. É verdade. Então as rádios lá, principalmente nos Estados Unidos ali na Europa, a Europa, por exemplo, tem rádio estatal, né. Aqui no Brasil as rádios estatais são menores, e as rádios estaduais ou ligadas à universidade, são as rádios educativas. Na Europa é bem forte. E o ciclo ali também de cantores, artistas, é um grande celeiro, né, a Europa e os Estados Unidos. Então as rádios são bem fortes lá, porque o artista toca no rádio, pulveriza, né, e tal. E como a internet lá também é diferente daqui do Brasil, o hábito muda, né. A gente tem uma dificuldade com a internet, tá? Agora estamos chorando para chegar um 5G em algum lugar aí e tal. Sim, Nos sim. Estados Unidos é muito diferente, tem a internet na rodovia. Você vai de uma cidade a outra, você vai ouvindo alguma coisa na internet, você não desconecta. Então, também isso muda, também isso muda. E aí eu disse da pandemia, porque na pandemia saíram várias pesquisas sobre o rádio, a gente subiu a audiência do meio rádio por conta da credibilidade. O cara ouve no rádio, por mais que a internet tá na mão de muita gente, assim, é, a gente não pode dizer todo mundo, né, todo mundo é muita gente, mas o rádio está na mão da maior parte dos brasi a internet está na mão da maior parte dos brasileiros. Mas o cara lê alguma coisinha, ele dá aquela desconfiada ainda, parece que não é, né. Ele abre para debate, ele manda para alguém: "Você viu isso aqui? Tá, agora o cara ouviu no rádio, virou verdade. Ouviu no Verdade, rádio é verdade. Não, pô, o cara falou no rádio, pô. Igual verdade. você falou, o cara falou no Sim. rádio. Não, falou no rádio, é verdade". Uma fonte forte, cara, assim, e tem a questão da questão factual, né? Coisa mais rápida ali, o É, o rádio pessoal. é ligeiro E demais. é uma companhia também, né, pessoal. É, assim, a proposta também dos podcasts também é ser uma companhia, assim, né? Mas o podcast a pessoa precisa sintonizar lá, né? Precisa ir lá e sintonizar no YouTube, etc. Tem esse lado. Mas o rádio É. bom, a pessoa liga ali, tem esse ponto. Tem os dois pontos, né? Vamos colocar aqui, tem público para tudo. É, Tem é. público. Eu tenho um estudo, eu montei um site e acabou não vingando, tal, mas eu tenho um estudo que chama Podcast Não é Rádio. Porque eu tentei, muita gente Mas me perguntava quando começou essa onda de podcast, eu montei um estúdio também de podcast e tal, você e montou um artigo científico? É isso? eu montei um artigo dizendo que podcast não é rádio. E aí foi o início da minha pesquisa de mestrado, inclusive, que ainda não terminei, mas eu tenho que continuar. Por conta da Transmídia, eu fiz uma pós. Eu sou jornalista e publicitário, né? Sim. Eu fiz uma pós em comunicação na UEL, uma especialização, e aí eu conheci alguns professores e autores e tal. Falei, vou pro mestrado. E aí comecei a fazer uma pesquisa e tal, exatamente porque as pessoas me perguntavam muito. Pô, cara, relativamente novo, né? Não, você tá no rádio, cara. O rádio vai morrer, o rádio morreu, a internet tá aí e tal. E tem podcast. E quando você dá um Google e coloca lá qualquer cria podcast, todos os itens tá escrito. É igual ao rádio. É uma espécie de programa de rádio. É não sei o quê. E não é rádio, cara. Não tem nada a ver com rádio. Tem nada a ver com rádio. Aí eu ficava, nossa, doente com isso. Falei, cara, podcast não é rádio. Não é rádio. Aí eu fui escrever isso uma vez. Fiz um artiguinho lá. Isso vai Podcast virar não é até rádio. corte, cara. Então, ó, atenção, hein? Podcast não é rádio. Não fale mais isso. Podcast não é rádio. Porque na concepção, cara, e aí que eu fui estudar o lance do transmídia, né, que você colocou no começo. Por concepção, o rádio ele tem uma programação pré-definida, linear, sistêmica, organizada, então e fica transmitindo direto. A transmissão radiofônica, ela é constante, né, as rádios não desligam. Só aí já começa a diferença do YouTube, que o YouTube, por exemplo, o seu canal não fica constantemente reproduzindo, momentos pontuais você coloca no ar. É diferença técnica. De linguagem também não. Por exemplo, a gente está conversando aqui já há alguns minutos, isso no rádio jamais seria possível, porque o rádio tem uma velocidade totalmente diferente. Quem ouve rádio hoje está no hábito diferente, né? Ele está no trânsito, ele está em casa fazendo alguma outra coisa simultânea e por aí vai. Quem está num podcast, ele procura o podcast para ele assistir. O rádio oferece para o ouvinte o material, né? Então o cara sintoniza na rádio e deixa lá. E aí eu mando para ele um programa, mando uma sugestão de tema, mando uma notícia.
a minha responsabilidade do conteúdo que ele vai consumir. A internet é diferente. Você vai atrás do conteúdo que você vai consumir. E conforme você curte, compartilha, o algoritmo vai te cercando naquela bolha e tal. E aí você fica totalmente responsável pelo conteúdo que você consome. Diferente do rádio. O rádio, a gente é responsável pelo conteúdo que as pessoas consomem, né? Interessante. E aí, o próprio comunicador, né? No rádio você tem que ter habilidades de descrição que na internet você não precisa ter. Se eu tô aqui no rádio hoje, eu precisava contar uma história de alguma coisa que tá aqui em cima, eu tenho que falar, pô, tá aqui na minha frente, tá, a gente tá tomando uma água. Inclusive a água tá aqui numa garrafinha descartável, tal, é transparente. Eu tô contando isso pro rádio, pro cara entender o que eu tô fazendo, né? Às vezes acontece muito isso. A gente tem que passar essa descrição pra fazer a magia na cabeça do ouvinte. Isso acontece com música, com sonoplastia, com vinheta, com trilha. Cada símbolo tem uma função. O podcast, no vídeo, principalmente, não precisa, né? Então tem vários elementos. Sem contar os mais filosóficos, sobre linguagem, técnica, influência, mudança social, que não tem nada a ver o podcast com rádio. Eu costumo brincar assim, pega o Faustão e coloca pra fazer um programa no YouTube. Você acha que vai virar? Ele vai fazer a mesma coisa? Putz, cara, talvez não vai ser a mesma coisa, né? Agora pega o Whindersson Nunes e põe ele pra apresentar no lugar do Luciano Huck, domingo à tarde, na Globo. Não vai ser a mesma coisa também, né? Porque YouTube, a Globo não é YouTube. TV não é YouTube. A gente tem claramente definido isso. Pô, YouTube é um podcast, também não é rádio. Bom, pessoal, se você gostou desse corte, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever aqui no canal pra você ficar por dentro do que tá em alta. Porque se tá em alta, tá aqui.